Entrando agora. Ah, consegui. Tudo bem? Tudo bem, Dri? Tudo bem. Bom, o assunto de hoje é desafios energéticos. Nós recebemos duas sugestões sobre esse assunto. Uma foi acordar no meio da noite, né? A pessoa até citou terror noturno, né? Terror noturno é um assunto tratado pelo estudo do sono, né? Não entra na questão aí da terapia holística, mas veio dessa forma o assunto. E o outro foi cordões energéticos de relacionamentos. E aí a gente decidiu em unificar o assunto para desafios energéticos. E aí a gente pode falar um pouquinho da atual situação que todos nós estamos vivendo. E eu acredito que a grande maioria está sentindo o impacto energético. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Se apresenta, Solange, fala um pouquinho do seu trabalho. Boa noite, eu sou a Solange Gomes, né? Sou terapeuta corporal xamânica. Eu trabalho no espaço da Adriana, né? No Evolução do Ser. E lá a gente faz um trabalho tanto corporal, né? Energético, e com o rapé também. Então, nesse momento aí atual que estamos, né? Então, eu trabalho com algumas ervas e banhos da linha da fitoenergética, né? E trabalhando no equilíbrio dos chakras, no equilíbrio emocional, energético, com os cristais também. Então, e com o rapé, né, para quem já tem o estudo, já iniciou comigo também, a gente faz esse acolhimento emocional perante a situação. E isso é um desafio, né, para quem trabalha com corporal. Agora a gente está com os atendimentos só online, né? Inclusive do rapé. Então é um desafio aí para nós tentar se adaptar a esse novo momento e até para continuar com a manutenção dos atendimentos dos clientes, né? E como que você tem feito esses atendimentos agora, que não estão sendo presenciais? Então, agora, por causa dessas questões, né, o que eu estou fazendo? A gente faz o acolhimento, né, continua no processo energético. Então, quem já passa comigo, nós fazemos o auto-sopro online, né, a gente marca uma hora a sessão, e aí a pessoa faz do espaço dela, eu faço do meu, e a gente faz todo o processo com o rapé, né, e com as pedras, com as cartas, com os cristais, com as ervas. Então faz todo esse acolhimento, ela pode sim trazer uma questão e a gente vai ali abrir e trabalhar da melhor forma possível, com o Gravoboy, com ondas, né, energéticas, eletromagnéticas. Então assim, eu coloco links para a pessoa acessar, para ver o que vai, né, caber mais para ela naquele momento, naquela situação. Legal. E isso entra nos desafios energéticos, né? Nós estamos Sim. tendo que se adaptar. Ó, a Júlia está falando que ela fez o atendimento online, que gostou bastante. Que bom, Júlia. Gratidão pelo seu feedback. E é importante, né? Porque nesse momento a gente precisa continuar esse trabalho energético, principalmente nesse momento. Então, os nossos atendimentos também entram nesse desafio. Até porque a gente sabe que energia não tem tempo e espaço, não tem fronteiras. E aí a gente entra um pouquinho no assunto que o login do Instagram Poetiza em Prosa, isso, Poetiza em Prosa, mandou pra gente perguntando, né, sobre acordar durante a noite, nesse tempo. E aí a gente foi pesquisar um pouco sobre esse assunto. E é uma coisa que está impactando todo mundo, né? O sono de todo mundo, o dormir de todo mundo e o dia a dia de todo mundo. Porque se a gente pensar que energia não tem tempo e espaço, a gente acaba acessando, né, essas ondas energéticas que todos nós acabamos emitindo sobre esse desconforto que a gente está passando, sobre incertezas, sobre, né, essa semana eu estava conversando com uma outra terapeuta, ela falou, eu tenho adotado muito o lema dos Alcoólicos Anônimos, que é mais um dia, né? Então a gente tem vivido mais um dia aí, porque realmente a gente está vivendo esse momento de incerteza.
Então, bate bastante com a gente acordar de madrugada, com bastante desconforto em alguns momentos, porque realmente a gente acaba sentindo o que o outro acaba sentindo. Às vezes até um familiar próximo, ou até alguém que a gente não conhece, né? Que são os medos, as incertezas. Pode continuar. Então, e com essa questão energética, né? A gente vem trabalhando no caso, eu venho com algumas ervas, né? A gente faz o estudo da fito e faz a colocação, né? Para trabalhar em cada chakra. Às vezes a pessoa tá, né, com dor de cabeça, com dor de estômago, né? Conviver todo mundo junto no mesmo ambiente, começa todo mundo ficar estressado um com o outro. Então a gente faz aí um acolhimento, né? E passa algumas ervas. Uma que eu uso bastante é o ipê roxo, né? Que ele ajuda a trazer o sono, a se conectar consigo mesmo, né? Então, assim, quem usa rapé, né? O ipê roxo é ideal para esse momento, né? E para quem não tem ele, é usar a casca para poder fazer um chá, fazer um banho, se equilibrar, né? Maracujá também ajuda a superar os obstáculos, então tomar suco de maracujá, ficar nessa frequência do maracujá ajuda também. E as outras ervas, né? Camomila, erva doce, as cores também, que eu trabalho com a cromoterapia, alguns aromas. É a pessoa procurar se acolher nesse momento, né? Então a gente faz um bate-papo e junta tudo para equilibrar. Como eu atendo bastante com psicanálise e inteligência emocional, os clientes que chegam com essa queixa, como que a gente tem lidado, né? Com a questão da consciência e a pessoa se perceber se realmente aquele desconforto é dela, porque se a gente entrar pela linha de estudo de Jung, a gente vai para o inconsciente coletivo, então volta e meia a gente acessa esse inconsciente coletivo, e nesse inconsciente coletivo a gente acessa essas incertezas, esses medos, e quanto mais a gente se conhecer como indivíduo, como ser humano, como ser único, a gente consegue entender se aquele desconforto do sono é nosso mesmo ou é do outro. Sim. Né? E o Kinilu 3, ele falou sobre cordões energéticos em relacionamentos. Então é interessante que nesse momento nós estamos sendo convidados a rever os nossos relacionamentos. E principalmente com as pessoas que moram com a gente, ou de repente aquelas pessoas que não moram com a gente, tem muitas pessoas que moram sozinhas, e acabam tendo que lidar com elas mesmas, e mesmo assim ligada por esses cordões com outras pessoas. E como que é isso aí na fito, nos cristais? Como que a gente pode aliviar isso? Então, a gente faz um trabalho com a limpeza, né? Primeira coisa que a gente faz na casa é limpar, né? Nosso corpo físico é a nossa casa, a nossa primeira casa. Então, a gente faz uma limpeza energética com alguns banhos, né? Alguns chás, alguns cristais também. E essas questões dos cordões energéticos é bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa acha, eu vou fazer uma vez, vai dar certo. Não é bem assim que funciona, né? É um processo. Então, é um banho, 2, 3 por semana, né? Então, assim, quando ela faz esse processo energético, ela sente, quem faz direitinho, sente realmente, tanto nos banhos com as ervas e os cristais, como também com as meditações que a gente faz, com o rapé. Então, assim, é um trabalho em conjunto. É quando a pessoa se propõe a sair dessas questões de cordões energéticas, né? Esses cordões que ficam ligados, e ela faz direitinho, ela consegue um belo resultado, né? E fica bem melhor, né? Porque às vezes ela tá sentindo coisas que não é nem dela, que não serve mais para a função dela, e ela tá ali ligada, né? E é interessante que assim, né? Tem pessoas que falam assim, eu vou cortar o cordão energético com fulano, com cicrano, né? Só que a gente se depara com o desafio de cada um. Porque toda vez que a gente se relaciona com alguém, a gente cria esse cordão energético.
E quanto mais profunda essa forma de se relacionar com o outro, mais conectado a gente fica, mais enraizado fica. E aí o importante é a gente perceber que tipo de qualidade de cordão energético eu vou ter com aquela pessoa. Então, os banhos, os cristais, eles vêm para limpar e equilibrar. Não quer dizer que a gente vai cortar aquele cordão. Sim. Né? Então, é importante as pessoas perceberem isso, né? E não só cordões energéticos benéficos, né? A gente tem muitas relações adoecidas ao longo da nossa vida. Às vezes até com parentes próximos. Então, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de se cuidar, a gente consegue aliviar e compreender melhor como é que funciona esse tipo de relação. A convivência fica bem mais sutil e leve, né? No dia a dia. Até mesmo para quem mora sozinho, não fica aquela mágoa, aquele ressentimento. Consegue olhar para o outro com mais leveza, com mais amorosidade, né? O entendimento do autoconhecimento dá uma outra visão para o próximo. Então tudo fica mais leve, você não fica tão absorvedor de tudo. Fica tudo mais claro o entendimento. E muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Ah, eu tô sendo sugada por aquele cordão. Só que o quanto que a gente também não suga do outro nesse processo todo, né? É tudo uma troca, né? Sim. Se tá doendo aqui, alguma coisa tem também, né? Para ser olhado. Sim, com certeza. Então, nesse processo que nós estamos vivendo, a gente está sendo convidado a olhar para dentro de si, a viver a nossa solitude. Então, é importante não entrar no processo da solidão, mas sim da solitude. O que é a solitude? A gente olhar para dentro, ver a nossa essência, entender como é que funciona essa dinâmica de relacionamentos que a gente tem com pessoas que estão dentro da nossa casa, ou em outro endereço, mas que tem uma ligação muito forte com a gente, né? Os parentes, pais, mães, filhos. E se utilizar ao máximo e trazer o máximo de consciência para tudo isso. Trazendo a consciência, traz o autoconhecimento, né? E a pessoa se autoconhecendo, ela para de julgar ou condenar muitas coisas do outro, né? Então fica mais fácil a convivência. E o processo de solitude é importante, né? Eu já conheci pessoas que falam, eu não consigo conviver sozinho. Então eu falo, tá difícil, porque se você não consegue ficar com você mesmo, quem é que vai ficar com você também? Né? Então, você tendo uma boa companhia para você se bastando em você com as suas questões, você consegue ser uma companhia boa para o outro, né? E isso em relacionamentos em geral, né? Um outro ponto importante é que nós, como terapeutas holísticos e espiritualistas, a gente olha também para todo esse processo, é a questão da mediunidade. Tem muitas pessoas que, não só com esse processo que a gente está vivendo hoje, mas essa energia que a gente já tem sido renovada aí nos últimos anos, startou processos mediúnicos, né? E o que é a mediunidade? É o nosso sexto sentido. E se essa mediunidade ela estiver desequilibrada de alguma forma ou exacerbada, e a pessoa não souber lidar com ela, a gente começa a captar frequências extrafísicas, né, espirituais de todo esse processo. Não só a questão do inconsciente coletivo. Então, por isso que é importante o processo terapêutico, um autocuidado, para a gente conseguir aí lidar com tudo isso, com a gente, com o outro, com o meio. E isso também dá para tratar nos seus atendimentos, né, Solange? Isso. E, com o rapé, principalmente, né? Com o rapé a gente consegue trabalhar essa questão da expansão da consciência, trabalhando bastante o emocional com o espiritual. Então, com mantras, porque ele é muito, né, meditação, então ele traz esse acolhimento, esse olhar para dentro, você desligar o mental e você olhar para você, fazer o seu estudo interno, né? Então, ele dá essa sabedoria para você poder olhar. Cadê? Deixa eu ver. Ai, eu perdi aqui. Teve uma pessoa que perguntou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. O Ney Bobbits. Qual a maneira de tentar identificar se estamos sugando alguém?
Bom, as relações, né, que nós temos no dia a dia, ela é uma troca, né? É por isso que se chama relação, é uma troca. Então a gente dá e a gente recebe e vice-versa. O importante é entender a qualidade dessa troca que nós estamos tendo. Então, quando eu me conheço, né, quando eu me entendo, eu sei o que eu estou trocando com o outro, essa relação ela começa a ter qualidade. Então, ela passa a sair do sugar para o trocar. E isso é bem importante. E a gente não aprende isso, né, na nossa vida toda. A gente começa a aprender isso quando a gente passa a olhar e passar por um processo terapêutico. Você fica mais sensível, a sua sensibilidade, o seu autoconhecimento, o seu sentir fica bem mais aflorado. Então você consegue perceber se você está sendo justo ou não naquela troca, tanto você para com o outro, como o outro para com você. A gente fala que é uma troca de 50%, né? Então metade de um, metade do outro. É usar o bom senso, o seu autoconhecimento, o seu empoderamento, entendeu? E bastante essas questões. Tem uma carta no tarô de Waite que ela fala muito dessa troca, né? Se eu não me engano, é o 6 de ouros, né? Ela é representada por uma pessoa com uma balança na mão e outras pessoas recebendo. Então, ela fala dessa troca justa, né? A carta Justiça também fala sobre isso. Então, quando a gente tem essa troca equilibrada, essa troca justa, a gente para de sugar o outro ou se doar muito para o outro. E a gente entra numa vertente de troca mesmo. Porque a relação é isso. Uma vez eu ouvi, eu não lembro aonde, que eu acredito que foi em um desses cursos que eu fiz, que quando a gente se coloca numa posição real daquela relação, né? Que a gente está aberto para aquilo, a gente entende que a diferença do outro é a oportunidade que nós temos de experienciar na nossa vida o que não está na nossa vida. Então, o outro é diferente porque ele tem algo para me mostrar e para que eu aprenda com ele, e vice-versa. Então, essa relação, essa troca é muito benéfica se a gente está consciente do que a gente está ali vivendo. Porque sempre a gente vai ter o que ensinar para o outro para a gente, né? Então, assim, é você olhar e acolher os estudos, né? Isso em qualquer tipo de relação. E nesse atual momento, a gente está vendo o quanto que uma coisa que alguém faz aqui, né, reflete no outro lado do planeta. E a gente passou vivendo tanto tempo mecanicamente que a gente se perdeu nas relações, né? A gente começou a ter relações muito rasas, inclusive, principalmente com os nossos familiares. Sim. E agora a gente tem a oportunidade de ter uma relação um pouco mais elaborada, um pouco mais consciente, entendendo que o que uma pessoa faz numa parte do planeta reflete em alguém aqui, e vice-versa. E imagina uma relação a dois, né? Um relacionamento íntimo, ou uma relação com a minha mãe, ou com o meu pai. O quanto que as decisões que eu tenho impacta ali, e o quanto que as decisões deles impactam em mim. Então agora é um momento da gente ter consciência e entender melhor o quanto que eu estou trocando com o outro e não me doando ou sugando. Agora é o momento de você pensar no que você vai falar, porque você não vai poder sair, né? Não é tipo falar e sair e bater na porta. Então é ter a paciência, né? Ter cuidado nas palavras, porque às vezes as pessoas são muito impulsivas, né? E com essa frequência toda que tá aí fora, então a agressividade eu acho que vem muito à tona, né? Então as pessoas saíram da sua rotina e foram colocadas num ambiente totalmente fechado. E aí vai ter que se ajustar ali, saber conviver, respeitar o espaço do outro, o momento do outro, cada um no seu desafio. Quem está já na jornada terapêutica já entende mais um pouco dos planetas, dos astros, né, dos banhos, dos cristais, do chá. Então a gente vai usando nossas técnicas para ir se trabalhando energeticamente, né, e trabalhar todo o contexto junto.
E o que eu tenho percebido é que quem está nessa jornada mais energética, mais espiritual, sentiu essa frequência que a gente está vivendo agora um pouquinho antes, né? Bem antes. Alguns de nós até muito antes, não é verdade? E então, o que a gente tem feito para a gente conseguir dormir, ficar mais tranquilo? No meu caso, eu tenho tentado processos meditativos, né? Se bem que na hora que eu entro no processo meditativo, eu vou tão em alfa que eu acabo entrando em beta rapidinho. Então, eu não tenho acordado de madrugada com essas aflições que a poetisa em prosa relatou. Outra coisa que a gente pode fazer são banhos. Quem tem o rapé e faz o autossopro também é uma opção. Né? Sempre pedindo antes do sono para fazer uma conexão benéfica, para a gente ter um desdobramento consciente, para a gente elaborar os conteúdos do nosso dia a dia de forma mais tranquila. Você tem algum banho, Sol, para indicar para o pessoal, alguma coisa? Além do ipê roxo? O ipê roxo eu falo que é um coringa, né? Eu gosto de usar bastante a malva e o barbatimão. São duas ervas que elas trabalham no masculino e no feminino, né? Os dois polos para equilibrar, né? Por favor. Nesse momento, quanto mais equilíbrio, melhor. Então, são as duas juntas, elas trabalham todos os chakras e elas conseguem trazer essa energia do feminino e do masculino equilibrando nesse momento atual. Então, assim, barbatimão e malva são fáceis de encontrar, né? E quem tem uma sensibilidade maior ou faz uso do rapé pode intuir essas ervas, visualizar, se sentir tomando banho com elas. Então tem várias conexões, né, energéticas que dá para usar e colocar ela no seu dia a dia, né? Seria ideal. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista, né? Eu sigo no YouTube a doutora Ana Beatriz. Ela é psicóloga, né? Ela escreve vários livros e ela estava explicando, né, o que acontece com a gente depois que a gente fica mais que 10 dias confinado. E aí dá para entender as relações, né, desses reality shows, que às vezes o pessoal acaba se excedendo um pouco. E eu mesma era uma pessoa assim, ignorante, não entendia aquilo, né? Eu acreditava que era encenação. E agora que a gente está vivendo na pele, a gente vê que não é. Né? Que é uma coisa mesmo bioquímica, energética, de relacionamento ali com as pessoas que convivem com a gente. Então ela estava explicando que depois de 10 dias a gente entra numa sensação como se a gente estivesse em guerra e começa a produzir níveis de cortisol a mais. E o cortisol é o hormônio do estresse. E faz sentido, porque quando a gente caminha, quando a gente faz atividade física, a gente diminui a produção de cortisol e começa a produzir outros hormônios de bem-estar, de relaxamento, de felicidade. E muitos de nós não estão conseguindo, né? Porque nem todo mundo consegue fazer um exercício em casa, tem gente que mora em apartamento, vai fazer um barulho no apartamento, acaba interferindo no vizinho de baixo, e o estresse acaba aumentando porque alguém interfone e fala, meu Deus, que barulho é esse? Né? Então, assim, a meditação, ela ajuda bastante, os mantras, trabalhar a respiração nesse momento, né, para a gente conseguir, ao máximo, passar por esse período de uma forma mais consciente e o mais tranquilo possível. Sim, trabalhar com técnicas vibracionais também é ideal, né, porque a frequência 540, né, Hertz, é uma frequência que ela trabalha a alegria. E a 417, ela trabalha a transmutação. Então, tem Gravoboys também, a numeração dos Gravoboys, que é um estudo que é uma sequência numérica, e tem para ativar a serotonina no corpo, a oxitocina. Então, assim, são várias técnicas que a gente pode usar para amenizar o processo, né? Para conviver melhor nessa situação. Sim. Então a gente vai deixar aqui o nosso contato. Se alguém tiver interesse em agendar um atendimento,
Eu trabalho com a terapia transpessoal sistêmica, com a psicanálise e espiritualidade, com inteligência emocional. Principalmente nesse momento a gente precisa de muita inteligência emocional. Nós temos muito conteúdo da nossa primeira infância, que é quando é constituído a nossa personalidade, que é do 0 ao 7, né? Que está vindo à tona agora. A gente mesmo, né, tem se trabalhado bastante à distância, porque hora ou outra salta alguma questão que a gente não elaborou muito bem na nossa vida, e agora a gente está sendo convidado a trabalhar isso, né? Isso é porque a gente vive num processo terapêutico constante, né? Acho que nesse último ano a gente trabalhou bastante. Então, vocês que não estão ainda nessa vivência terapêutica, é importante vocês começarem a olhar para isso, para que a gente tenha uma qualidade de vida, né, a partir de agora, dentro do desafio que nós estamos vivendo. Eu entendo que muitas pessoas sentiram esse despertar nesse último ano, nesses últimos 2 anos, e acabou deixando para depois. Porque a gente tem diversos outros compromissos, tanto de profissionais, financeiros, e agora não vai dar, não vou olhar para isso. E agora nós estamos sendo convidados a olhar, tá? Eu vou deixar aqui o meu contato. O meu site é adrianapaixãoterapeuta.com.br. O meu WhatsApp, que é onde eu atendo, é 11 98306 1646. E a Solange também vai deixar o contato dela, o Instagram dela, caso alguém queira agendar um atendimento, fazer um trabalho, ter um direcionamento de banhos, de exercícios. A gente faz, né, como eu faço a parte corporal também, eu posso passar alguns alongamentos que eu faço pessoal também, né? Então nesse momento a gente se une e se ajuda, certo? Eu vou tirar uma cartinha agora, desse processo. Aqui, ó. Saiu o capim cidreira. Elimine a ansiedade e o nervosismo para que você possa ter um sono revigorante. Trabalha todos os chakras. Eu acredito que cai bem para todo mundo nesse processo. Então vamos ter calma, fazer aí todos os seus trabalhos, né? Quem sentir de entrar em contato. O meu Insta é Solange Gomes, terapeuta corporal. Meu telefone é 974 60 9588. Tá bom? Tá certo. A Júlia falou que travou bem na hora dos contatos. Então vamos repetir. Repete o seu que eu repito o meu. O Insta é Solange Gomes, terapeuta corporal. O telefone é 97460 9588. Nós estamos em São Paulo, então é 011. O meu site é adrianapaixãoterapeuta.com.br e o WhatsApp é 11 98306 1646. Entre em contato com a gente, agenda um horário. E é importante ressaltar que saiu esse capim cidreira, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho acesso à erva, não consigo comprar erva agora, não consigo ir lá na natureza, colher, né? E o capim cidreira, ele vende no mercado como chá, então na falta de ter a erva fresca para fazer um banho, um relaxamento, vocês podem usar aquelas do saquinho. É de fácil. Porque não tem desculpa. Não tem desculpa, e ele veio bem a calhar nesse momento. Sim. Então eu queria deixar aqui um grande abraço para vocês, muita consciência, muito acolhimento nesse momento, paciência e solitude. Calma e tranquilidade, e vamos todo mundo se unir, né? Não procurar tanta agressividade aí, né? Ser mais tranquilo, mais paciente com o próximo e consigo mesmo, né? Tá bom? Sim. Um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.